Bom dia a todos os alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 12 de novembro. Vamos iniciar agora com as nossas atividades, Iniciando com o de língua portuguesa. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Então, esses instrumentos possuem formato de tubo no interior dele. Surge uma coluna de ar que se movimenta e produz o som. Então, qual é a palavra, Releia o trecho seguinte e observe a palavra em destaque. A palavra que está em destaque é dele. Esta palavra está se referindo ao instrumento, ao tubo ou ao som? Aí vocês vão marcar com o X. Reescreva os trechos substituindo a palavra destacada pelo o que você assinalou. Se você assinalou instrumento, então você no interior do instrumento surge uma coluna. Se você colocou tubo, no interior do tubo. Se você colocou som, no interior do som, tá? Mas só que vocês têm que escrever toda a frase. 15. Circule o trecho a seguir, os sinais de pontuação, depois pinte-o de acordo com a legenda. Sinal que introduz o nome de um instrumento musical, sinal utilizado para separar o nome de instrumentos e sinal que encerra uma ideia. Então, tudo que encerra uma ideia nós também já estudamos, que é o final, né? Releia o trecho e responda as questões propostas. Então, vocês vão reler e vão responder letra A e letra B. Com que tipo de material os instrumentos de madeira passaram a ser produzidos ao longo do tempo? Então, tem no texto que vocês releram. Reescreva a parte sublinhada, recuperando a que a palavra deles está se referindo. Então, nós temos uma palavra aqui, deles. Então, essa palavra deles, você vai substituir pelo o que eles estão se referindo. O que é deles que eles estão? Alguns deles, alguns do quê? Aí vocês vão colocar essa palavra, tá? E deles não, vocês vão substituir, tá? Aqui em matemática, use uma operação para calcular a área de um retângulo com um comprimento de 10 centímetros, o comprimento de 10 centímetros é a largura de 5 centímetros. Então, para calcular a área de um retângulo, multiplicamos a medida do comprimento pela medida da largura. Isso aqui nós já vimos, que é lado vezes lado. Só que aqui ele já colocou comprimento e largura, pode ser comprimento e altura, pode ser altura e largura, né? Ou isso. Pode ser altura e largura, não. Altura e largura é a mesma. Comprimento e largura, altura vezes largura, lado vezes lado, tudo é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar assim. Vamos mudar aqui a cor. Eu gosto mais do preto. A que é igual a comprimento vezes a largura. Aí vocês vão multiplicar e vão dar a resposta desse cálculo. Essa parte aqui da aprender divertido é muito legal, mas só que nós não vamos fazer, porque exige algumas explicações mais próximas, mais adequadas, para que vocês possam fazer o material, aí fica mais difícil, tá? Muita gente mora no sítio, fica mais difícil de ter esse material mais próximos, tá? Continuando aqui, então, a professora vai passar outra atividade aqui para vocês. Esse é da página 35. Escreva a área da figura a seguir em centímetros quadrados. Então, nós temos aqui que cada quadradinho desse, ele equivale a 1 centímetro. Então, qual é a área, dessa figura aqui, da figura A? Aí, vocês vão colocar a resposta aqui no quadrado, tá bom?
Qual figura tem a maior área? Aí vocês vão colocar aqui. Essa segunda questão não tem como nós fazermos, por quê? Porque aqui é para colocar quantos alunos cabe em pé na sala de aula se ela estivesse sem mesas e cadeiras e armários. Então, a sala estaria vazia. Então, quantos alunos caberia nesta sala aqui? Então, para sabermos disso, vocês teriam que estar dentro da sala, né? Então, nós não vamos fazer essa segunda questão. Na terceira questão, tem assim. A malha a seguir, desenhe um polígono com área de 21 centímetros quadrados e o perímetro de 20 centímetros. Como nós já estudamos, quando você vai calcular, nós vamos pegar aqui. Se você fosse calcular o perímetro da figura A, você teria que contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos de novo? Ó, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele teria 16 centímetros. Só que lá vocês têm que construir um de 20 centímetros, o perímetro de 20 centímetros. No caso, esse aqui tem 16 centímetros. É só para vocês terem uma ideia como é que vocês vão contar quantos centímetros vocês de 20 centímetros, um polígono de 20 centímetros, né? De perímetro de 20 centímetros. É perímetro, né? É, perímetro. Então, vocês vão desenhar aqui nessa malha, ok? Continuando aqui com as nossas atividades, nós temos aqui sobre a atividade de educação física. Lembra que a professora falou sobre o boliche, o bilboque e o vai e vem, né? Deu alguns exemplos que vocês podem estar fazendo com o negócio de sucata. Eu também falei sobre aquele brinquedinho que faz com a tampinha do detergente, que faz um peãozinho, né? O meu menino lá em casa, o Pedro, ele fazia muito esses peãozinhos, né? Com a tampinha do detergente. Vocês podem estar fazendo também. Então, hoje, quarta-feira, a professora pediu para vocês providenciarem um material. Hoje já é para vocês estarem me apresentando o trabalho, tá? Que é o brinquedo, uma brincadeira, e vou gravar vocês brincando, ou brincando com o irmãozinho, ou com o irmãozão, né? Do brinquedinho que vocês fizerem. Se vai com vai e vem, ó, até que o papai e a mamãe vai também, né? Esse aqui é de História. Leia esta definição de patrimônio cultural. Patrimônio cultural é um povo, deixa eu ver como é que tá o tempo, tá bom. O patrimônio cultural de um povo compreende as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo. A língua, os ritmos, as crenças, os lugares, os monumentos históricos, a cultura, as obras de artes e os arquivos e bibliotecas. Então, tudo isso, ele também faz parte do patrimônio cultural de um povo, né? Não é só escultura, não é só prédios, né? Monumentos enormes, não. Tudo faz parte da cultura, patrimônio cultural. Agora faça o que se pede. De acordo com o texto, quem produz o patrimônio de um povo? Marque com X a resposta correta. São os sábios e as pessoas? Ou todas as pessoas? Então, a pessoa para produzir o patrimônio cultural, produz um patrimônio cultural de um povo, precisa ser um sábio? Precisa ser pessoas que estudaram? Ou
todas as pessoas, né? Então, aí já tá, eu acho que, né, você sabe, né? Porque nem não foram, né? A maioria não foram. B. Escreva exemplo de patrimônio do povo brasileiro que representem línguas. Então, o que faz parte do patrimônio do povo brasileiro, que são línguas? Nós já estudamos isso aí, né? Lugares e movimento histórico do Brasil. Também nós já vimos isso aí. E obras de arte. Nós também estudamos em arte, né? Lá, a nossa grande Tarsila do Amaral, né? Que nós falamos sobre artes. Sobre artistas brasileiros. Nesse trecho, o texto da Constituição Brasileira, os patrimônios foram divididos em diferentes categorias. Leiam: as formas de expressão, os modos de criar e fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. Então, tudo isso faz parte do patrimônio, tá na Constituição Brasileira, que são patrimônios, que foram as categorias que foram divididas para serem patrimônios culturais. Continuando aqui a atividade, na página 17, vocês vão enumerar. Leiam essas imagens e enumere conforme os itens 1, 2, 3, 4 e 5 da Constituição de 1988, apresentado na página anterior. Por exemplo, aqui a nossa primeira gravura. Ritual do povo Enauê, no Mato Grosso. Enauê, que fica no estado do Mato Grosso, uma tribo indígena. Aqui eles estão fazendo tipo uma dança com as vestes, né? Própria dessa dança, um ritual. E aí, ele entra em que categoria aqui? É na 1, é na 2, na 3, na 4, na 5? Então, aqui a professora já vai falar para vocês que essa dali são formas de expressão. Então, aqui vai ser o 1, tá? Deixa eu só aumentar mais aqui a imagem para poder. Aqui vai ser o 1, viu? Então, você já tem o 1. Aí, vocês vão ler as figuras, tem aqui as figuras, né? Aqui a outra são conjuntos de arquitetônico da cidade de Congonhas, do estado de Minas Gerais. Máquina de escrever antiga do acervo do Museu da Imigração do estado de São Paulo. Teatro Amazonas em Manaus. E o último é preparo de barreado, prato típico do litoral paranaense. Aí vocês vão marcar onde é que tá o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá ok? Ó, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um maravilhoso e abençoado final de semana. Com muita dedicação, com muita sede de aprender coisas mais e mais e mais, tá? Porque a gente só tem a ganhar com isso. Vocês só tem a ganhar. Tá bom? E fiquem na paz do Senhor.